Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula vamos dar continuidade ao conteúdo de eletroquímica, falando sobre eletrodeposição e lei de Faraday. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Eu espero que você goste dessa aula. A eletrodeposição, ela também é chamada de galvanização. E o que é a eletrodeposição ou galvanização? É a transferência de elétrons através da eletrólise, que nós já vimos o que é anteriormente, na aula anterior, para recobrir a superfície de uma substância. Então, por exemplo, o ferro ele tem tendência a oxidar. Recobrir a superfície que contém ferro com zinco vai evitar o contato do ar úmido com o ferro, e aí o ar não encosta no ferro e o ferro não oxida. Então, a eletrodeposição ou galvanização ela é utilizada ou para proteger um metal ou para deixar o metal mais bonito, como joias, por exemplo. Então, nós podemos realizar a prateação, recobrir um objeto com prata. Podemos recobrir um objeto com ouro. Por exemplo, o anel de ouro ele pode ser ouro maciço ou nós podemos recobrir um anel de alumínio com ouro. E aí a gente diz que esse anel é banhado a ouro, ok? Nós podemos cromar uma peça de carro, por exemplo, recobrir um objeto com cromo, e aí então nós temos como exemplo uma roda cromada, uma roda de carro cromada, ou nós podemos revestir um objeto metálico com outro metal. É muito comum realizar a zincagem, que é o recobrimento de um objeto com zinco. É um processo mais antigo e mais utilizado na proteção de objetos feitos de ferro ou de aço. O prego zincado, é muito comum a gente comprar prego zincado porque ele não oxida. A niquelação, recobrimento de um objeto com níquel, Então esses são exemplos de eletrodeposição ou galvanização. O objeto que vai ser recoberto, ele vai ser o cátodo. Então, por exemplo, eu quero recobrir um anel de alumínio com ouro. Então, o anel vai ser o cátodo e o metal que vai revestir esse objeto, que no caso é o ouro, vai ser o ânodo. Como que isso funciona? Nós temos uma bateria e é através da eletrólise que ocorre a eletrodeposição. O ânodo vai ser o nosso polo positivo e o cátodo vai ser o nosso polo negativo. No ânodo nós vamos ter a placa de ouro e no cátodo nós vamos ter um anel de alumínio que nós queremos revestir com ouro. E aí, então, a placa de ouro vai sofrer a oxidação e o anel de ouro vai receber os elétrons, certo? Como é que isso vai acontecer? O gerador retira os elétrons da barra de ouro e enche o anel de elétrons, certo? Então, o ouro vai se depositando na superfície do anel, ok? Michael Faraday verificou experimentalmente que a quantidade de corrente que passava na solução era proporcional à massa depositada e que qualquer substância dava a mesma quantidade de carga. Então ele verificou que já que um mol de elétrons corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que a gente já conhecia lá da constante de Avogadro, ele verificou que um elétron corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb. Então, se um elétron corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb, 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que é 1 mol de elétrons, vai corresponder a 96.500 coulomb. Se a gente fizer essa multiplicação cruzada, a gente vai chegar nesse valor. Isso corresponde a 1 mol de elétrons. Essa é a chamada constante de Faraday, ok? Quantitativamente, quanto de corrente o meu gerador vai ter que repassar para o anel? Quantos gramas de ouro eu preciso para depositar? O que vai nos ajudar vai ser a lei de Faraday através da constante de Faraday, ok? Que vai fornecer a quantidade e o tempo necessário para cada um desses processos. Através dessa fórmula, que nós chamamos de kit, onde Q é a carga, I é a corrente em amperes
e T é o tempo em segundos. Vejamos um exemplo. Durante uma deposição, qual a massa de ferro que se deposita quando é fornecida uma corrente com intensidade de 1,93 amperes durante 5 minutos em solução de sulfato de ferro 3. Eu preciso saber a massa do ferro, porque está me perguntando aqui qual a massa de ferro. Eu tenho uma corrente de 1,93 amperes, um tempo de 5 minutos. Eu tenho o sulfato de ferro 3 e sei que a constante de Faraday é 96.500 coulomb. Primeiro eu vou jogar na fórmula do kit, onde Q é a carga em coulomb, I é a corrente em amperes e T é o tempo em segundos. Opa, se o tempo é em segundos e eu tenho aqui o tempo em minutos, eu vou transformar então minuto para segundo. 1 minuto, 60 segundos, 5 minutos vai ser X. Então, 5 minutos é 5 vezes 60, que vai dar 300, ok? 5 minutos, 300 segundos. Vou substituir na fórmula I 1,93, T 300. E aí eu tenho uma carga em coulomb de 579 coulombs, certo? Se 1 mol de elétrons, de acordo com a constante de Faraday, é 96.500 coulomb, 579 coulomb, 0,006 mol de elétrons. Fe2SO4 nada mais é do que Fe3 mais, esse 3 é do Fe, mais SO4 2 menos, certo? Se eu tenho Fe3 mais, eu vou ter, para reduzir, porque eu preciso reduzir o ferro, tá? Eu vou precisar, então, de 3 elétrons. E aí, de acordo com o coeficiente estequiométrico, né? Eu tenho 3 mols de elétrons aqui. 1 mol de ferro, de acordo com a tabela periódica, corresponde a 56 gramas. 56 gramas, então, vai estar para 3 mol de elétrons, né? Aqui, ó, 3 mol de elétrons. 0,06 mol de elétrons, quantos gramas? 0,122 gramas de ferro reduzido, ok? Então, a lei de Faraday, ela vai nos ajudar a quantizar, fazer as relações entre quanto está depositando, por quanto tempo, com quanto de energia. Isso nós vamos fazer através da lei de Faraday. O que nós precisamos saber? A fórmula do kit, onde Q é a carga em coulomb, I é a corrente em amperes e o T é o tempo em segundos. E saber que 1 mol de elétrons transporta 96.500 coulomb de carga. Essa é a constante de Faraday, ok? Então, para essa aula era isso. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos na próxima aula, tá bem? Um abraço, fica com Deus e até a próxima!